Olá, é muito bom estar aqui para tirar mais uma dúvida. E o assunto de hoje, vamos direto ao ponto, é falar sobre must e should. E vamos lá. Antes, é legal falar sobre duas coisas. Em inglês é muito sobre contexto, tá? E para quem você está falando. Para esse assunto, isso é importante. Contexto e para quem você está falando. Vamos começar. O must, basicamente, ele tem três sentidos, tá? Obrigação, dedução e proibição. Geralmente, nas frases afirmativas, ou ele vai indicar uma obrigação, ou ele vai ter esse sentido de dedução. Exemplo de dedução. She must be late because of traffic, né? Então, ela deve estar atrasada por causa do trânsito. Nós, no português, falamos muito isso, né? Ah, fulano deve estar atrasada, ah, ela deve estar doente. No inglês, a gente pode usar o must. Então, nesse caso, é um tom de tô deduzindo. Ela deve estar atrasada por causa do trânsito. Já o sentido de obrigação, né? You must talk to her. Você deve falar com ela. Tá? You must talk to her. Aqui a gente já não tem mais um sentido de dedução. A gente tem um sentido como se você está dando uma certa imposição. Segura essa palavra, porque ela vai ser importante, né? Então, tem esse sentido de imposição. Você deve falar com ela. E ele também vai expressar proibição quando usado em frases negativas. Então, quando a gente tem o mustn't ou must not, nós temos esse sentido de proibição, tá? Exemplo, you mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Novamente, né, o must, ele pode ter esse sentido muito impositivo. Assim, geralmente você até fala isso quando você tem uma posição de autoridade sobre a pessoa com quem você está falando, por exemplo, uma mãe falar para um filho, tá? Você deve estudar, you must study, né? Ou então quando você tem muita intimidade com a pessoa. Geralmente, se não for esse o caso, justamente por esse tom impositivo, quando a gente quer falar sobre um conselho ou uma sugestão, você quer falar que alguém deve fazer alguma coisa, mas você não quer ter todo esse tom impositivo, a gente usa o should, que é o que está aqui do lado. Então, should, ele é muito usado para conselho, para obrigação. Ele também tem o sentido da obrigação e do dever, mas a diferença é justamente esse sentido, né? O should, ele é mais como se ele fosse mais brando, tá? Então, por exemplo, eu falo aqui, you shouldn't go back home so late. Você não deveria voltar para casa tão tarde. Nota que é como, eu estou dando um conselho, é como se eu também pudesse estar proibindo a pessoa, você não deveria voltar para casa tão tarde, mas ele não tem um tom tão impositivo como must. You should try a new career, né? Então você deveria tentar uma carreira nova. Isso aqui é você dando um conselho para alguém. E no caso, por que que eu estou falando sobre isso? Porque não adianta ter uma explicação e também não falar sobre o tom da voz. Eu acho muito importante falar sobre tom de voz, porque pensa comigo, não adianta a gente ter essa linha de pensamento de que o must, ele sim, ele é mais impositivo, então, na hora de dar um conselho, por exemplo, eu acho que eu vou preferir usar o should. Mas também depende da forma como você fala. Eu sempre brinco com os meus alunos e falo sobre isso, né? Se você usa um should para dar um conselho, mas você falou com ignorância, né? Não adiantou ter usado uma palavra mais suave, né? Então, também o tom da voz, a forma como você fala. Então, para fechar os dois, essa é a principal diferença, né? Olha esses exemplos aqui. You should call her. Você deveria ligar para ela, um tom mais de conselho. You must call her. Você deve ligar para ela, você tem que ligar para ela, pensando mais um ajuste, um pequeno ajuste para o português. Né? Você deve ligar para ela, você tem que ligar para ela, né? Um tom mais impositivo. Essa é a principal diferença. Se essa aula te ajudou de alguma forma, curte, envia esse vídeo para alguém e manda suas dúvidas. Me segue no Instagram também. Eu vou colocar aqui na legenda. Me segue no Instagram, tá? E manda suas dúvidas, porque suas dúvidas elas viram vídeos e viram aulas também. Então foi um prazer estar aqui em mais uma aula.